Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Mais uma vez aqui com vocês, Natan, ao meu lado, Mariá, tudo bem? Tudo bem. Tô de Spectra hoje. Acabei de... É verdade, talvez. Tonalidades diferentes, eu acho. Não é, não. Nossa. Sutilmente. Tá bom, quase, mas não é diferente. E à nossa frente, na mesa, essa dupla voltando aqui Dupla mais uma dinâmica. vez. Valéria, a única pessoa que falou a própria história, que recebeu a pergunta que você... Pois é. Mano, É verdade, olha vocês fomentando essa Recebi, rixa. inclusive, ontem recebi mensagem dizendo, não foi convidado de novo pra poder fazer episódio. Eu falei, tá tudo bem, Valéria estará lá. E ao lado de Valéria, Lucas, a dupla que fez sucesso nos Lucas, a últimos nossa episódios. pele aqui A Jovial. é jovial. Que não está vestido de Spectra, mas provavelmente está vestido da mesma forma que estava no último podcast. Né? Eu garanto que eu sou Foi um diferente. Que eu sou de preto, eu sou de azul. Ele olhando pra Valéria, tipo, o que vai falar? Vou falar também, Não, eu sempre penso nisso, porque eu estou sempre com a mesma roupa. Eu pensei nisso hoje, eu falei, cara, as pessoas devem ver eu sempre com a mesma roupa no podcast, mas é isso aí, galera. Eu vim uniformizado, inclusive, com a roupinha do Que é passeio, zero mas ostentação. agora tá difícil de manter Zero ostentação. a Padrão. ordem, o padrão, então é isso. Bom, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente particularmente gosta bastante, continuando falando um pouquinho mais sobre a série de estudos de degradação e tudo mais. Se você não assistiu, a gente fez 3 episódios bem bacanas sobre estudo de degradação forçada, então a gente falou sobre balanço de massas, o último foi sobre pureza de pico, o Leandro vai colocar o card aqui para vocês, e a gente falou sobre os endpoints. Então, quando a gente fala sobre esses 3 tópicos em específico, a gente não pode deixar de falar sobre predição de degradação, que a gente também já fez um episódio sobre benchmark em relação a isso. E antes da predição, para você saber a predição, você tem que conhecer as funções químicas, as funções orgânicas, para você entender quais são as funções que geram processos de degradação, ou reações de degradação, ou decomposição, ou como você queira falar no seu linguajar. E aí, portanto, a gente vai fazer um episódio sobre isso para trazer para vocês as principais reações, as principais funções químicas, para você estar mais preparado quando você, inclusive para você desenhar o seu estudo de degradação forçada ou fazer as suas próprias predições, caso você não use nenhum tipo de software. E a identificação também, né? Eu acho que ela ajuda muito na hora que você precisar identificar essas estruturas. Se você Exatamente. estiver usando uma cromatografia, sei lá, fase reversa, C18, e que você conhece, né, o pKa da substância, o log de P da substância, você consegue também ter uma previsibilidade de tempo de eluição, de ordem de eluição, a depender das funções químicas. Então, acho que é um conhecimento que é essencial para tudo que a gente fala na degradação, assim, inclusive a parte toxicológica, porque as reações vão gerar, né, as alertas estruturais que podem ter suas toxicidades. 2 episódios que a gente pode trazer se vocês quiserem. A questão mais para identificação, que seria quais são os fragmentos principais que você observa em perda ou ganho, considerando que teve adição de produto. A gente vai falar sobre isso, sobre condensação. Então, quais são as perdas de massas mais comuns, o que levaria, quais são as condições. Isso a gente não vai abordar especificamente nesse episódio, mas dá para a gente fazer um episódio só sobre isso, que é bem bacana, que ajuda muito quem está fazendo identificação. E o segundo episódio seria a questão dos alertas estruturais com base na decomposição. Então, quando você tem uma decomposição, quais são os alertas estruturais que seriam gerados após a degradação? Eu acho que Aí, se bem vocês interessante. quiserem episódio assim, coloca o que vocês querem. Por favor, gente, muita gente está colocando lá, eu quero, só que... É o quê? A gente grava A gente faz tanto provocando vocês o tempo inteiro, e aí as pessoas começam, eu quero, lá nos comentários. Eu falei, meu Deus, Natal, o que eles querem? Queremos o quê? Então, coloca lá exatamente qual tema que vocês querem pra gente poder trazer aqui em um próximo episódio, certo? Sim, senhor. E a ideia, a gente não vai entrar muito a fundo, quer dizer, a gente vai entrar a fundo em algumas funções orgânicas, talvez não todas quanto a gente gostaria, porque o episódio vai ficar muito extenso. E aí são pequenas coisas, e lembrando também, a gente não vai falar diretamente um highlight aqui sobre análise de DMF, CADIFA e tudo mais, de DIFA e análise de DMF, mas todas as coisas que a gente falar aqui, em específico das funções orgânicas, você pode utilizar quando você for fazer sua análise, quando você for analisar os seus documentos. A gente também pode trazer um outro episódio falando sobre isso, mas não é o objetivo para não aprofundar tanto. E, portanto, é por isso que talvez falte algumas funções orgânicas aqui, mas a gente vai tentar cobrir as principais. Eu acho que esse episódio é super importante também, porque como uma demanda que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a gente é bem requisitado
com relação a treinamentos nesse sentido, né? Que a galera quer saber um pouco mais das funções orgânicas e das reações orgânicas, não só para a parte de degradação, mas também para a parte de avaliação de DMF, como você falou. Eu vou dar uma olhada na nossa base de dados, inclusive eu tô pensando agora durante o episódio, olhar a nossa base de dados e ver depois quais porcentagens que a gente tem de moléculas com as funções que a gente vai descrever aqui para falar, ó, tantos por cento provavelmente podem sofrer esse tipo de degradação e tudo mais. E isso seria uma informação bem bacana, acho que, para compartilhar. Certo? Boa. Podemos começar? Podemos. Mas antes, Leandro... Então, o momento mais antes, que o Natan falou mais antes, que não funcionou porque o meu microfone estava desligado. O microfone que o Natan apresentou aí, o bastão, que vocês estão vendo, tá chegando no final do ano. Se você não seguiu a Spectra Soluções Científicas no Instagram, no LinkedIn, segue, gente. Vai, coloca como sua meta de ano. Porque o Shape não vem. O Projeto Verão acabou, gente. É só pro ano que vem. Agora é Projeto Verão 2025. Então, já que você falhou no Projeto Verão 2024, segue a Spectra. Coloca lá, Projeto Verão, seguir a Spectra. Segue a Spectra na Pastelaria, podcast oficial no YouTube. Segue, compartilha. Dá o joinha lá, dá o like nesse vídeo, que o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo bom, importante, e o próprio YouTube compartilha com as outras pessoas. Certo? Certo. O que mais? Tem mais recados. Tem mais recado. Eu vou fazer o recado Não agora? decorou? Pode ir falando. Não pode ir decorei, falando. eu tô pensando no Olha texto aqui, ó. ele. Não, esse é o primeiro recado. Primeiro recado, vamos lá para os nossos amigos do Cromatografando, Isso. que eu vou linkar o outro. Vai ter o curso lá, Descomplicando HPLC, o HPLC prático e definitivo, e o melhor guias e filtros de colunas cromatográficas da internet e do Brasil e do mundo. Olha só, a internet é muito grande, hein? Então senta lá, pega o guia Do universo. Será que os ETs usam colunas cromatográficas ou já evoluíram dessa Já tecnologia? passou, eles conseguem ler assim as coisas separadas. Variar Acho UFO. que é. Eles já conseguem ver tudo. Eles têm visão de Qual que é a visão? de RMN. RMN vocês falam no podcast passado, hein? Porque eu fiz vários cortes, tá vendo? Que eu lembrei disso agora. Vejam. Você não sabe o que é RM, o que é a visão alienígena? RMN. Visão Você alienígena. não sabe o que é a visão alienígena? Veja o episódio passado. Jesus, onde a gente vai parar Escalou. hoje? Então você vai lá, olha no guia de filtros e colunas, descobre qual coluna seu equipamento precisa, seu laboratório precisa. Aí você vai aonde? Na YLMC Américas, para comprar uma coluna com laudo lá, até uma tryart, bonitinha. Sempre vai ser uma tryart, porque o Laudo gosta de tryart. É a preferida dele, né? Certeza. Se você não vê, tem o card aqui, eu vou colocar o card agora, é minha vez de colocar o card. Natan, bota o dedo pra cima aí. Bota o dedo aí, Natan. O card do laudo falando sobre Qual você prefere, Leandro? Ele pega tudo, né? Tá bom, então aqui. O laudo pegando falando da tryart, bonitinho. E, olha, vai fechar o ano. Todo mundo sabe que empresas grandes, quando fecha o ano, vai abrir o planejamento financeiro do ano que vem. Então essa é a hora de você colocar a coluna que você precisa pro planejamento financeiro, para não falar, não tem dinheiro, não tem budget. Coloca agora e padrões, gente. Leandro treinou mesmo, hein? Nossa, ele Tá ele raciocinando. Vai, e aí, continua. Então você coloca no seu centro de custo já pro ano que vem. Centro de custo. Olha só. Isso. Ele passou esses últimos dias fazendo externa, aí ele tá... Fez benchmark com a empresa. Tá ligeiro, vai. E aí? Então coloca no seu centro de custo Ah, as colunas da YMC Uhum. e padrões da Axios Research. Research. Eu tô com ela. tá no aparelho. E com elástico. E com elástico, Axios Research, coloca lá os padrõezinhos bonitinhos. Hum. Se você colocar padrão e falar, Sérgio, assistindo Pastelaria, coloquei no meu centro de custo do ano que vem, já para entrar no budget do ano que vem. Então, me dá a canequinha que você prometeu, hein? Exatamente. E agora tem um recado novo com E roteiro. agora o recado novo com o roteiro. Agora eu vou voltar aqui Manda. pra minha salinha aqui, ó, pro meu roteiro aqui, pro Isso. roteiro. Olha, você sabe que a Axel tá com a parceria, eu quase derrubo tudo aqui, ó. É, quase que ele puxa o fio, que é curto. É curto. Não, é longo. Três. Derruba a câmera, a É porque os luz. estúdios de produção aqui dá um pau no estúdio da Globo. É, claro. Exatamente. Então, a distância é longa aqui, e aí o fio não é tão longo assim. Precisa de inventar coisa sem fio boa. E aí, qual que é o roteiro? O roteiro eu não vou ler, porque assim, não tem graça ler. Eu vou fazer daquele jeitão brasileiro, né? Ó, Improvisado. Sérgio, você que assiste, Improviso. se você não gostar, você manda mensagem. Então, ó, a Action trouxe mais uma novidade, porque tá assistindo o podcast aqui, sabe que não é novidade. Mas você chegou aqui hoje, é novidade. Exatamente. A Action tá com a parceria com a Sampling System. Isso, Uau. Olha que bonitinha. isso. É a primeira empresa a fazer a amostra de inox do mundo. Amostradores de inox. Amostrador de inox Isso. descartáveis do mundo. Descartáveis É uma do empresa mundo. no mercado há mais de 30 anos, uma empresa inglesa. Olha só, Isso. Olha só que coisa. são gentlemen. São- E são pontuais. Então você vai comprar Gentlemen. hoje, vai chegar no dia. Vai chegar com qualidade boa e vai chegar no prazo que você pedir, porque inglês não atrasa nada. Verdade.
gente. Exatamente. Olha, são amostradores para pó, líquido, produtos viscosos e diversos outros tipos de produtos. Que eu não sei quais são, porque meu limite técnico é isso aqui, tá no roteiro. Tá bom. Melhor não errar. Então, você aproveita que a Sampling System está junto com a Action, vai lá. Sérgio, como é que eu faço para comprar os produtos da Sampling System com vocês? Exatamente. E aí chora desconto, chora brinde, porque o Sérgio adora dar desconto e brinde. E ele falou, o Sérgio prometeu aqui pra gente que os primeiros que mandarem mensagem lá pra ele depois desse episódio aqui, falar que viu aqui, vai ganhar Ah, o gente. ursinho É da fofíssimo. Sempre System. É muito fofo. Eu vim andando com ele, todo mundo queria roubar ele de mim no caminho. A gente já ganhou o nosso aqui, que vocês estão vendo que a gente tá prometendo trazer faz um tempo, né, Leandro? Nossa, esse aqui tá... Tico, ó. Ah, eu queria o pequenininho. É muito É. titico, né? Titi ganhou uma bonitinha. Se você comprar pouco, você ganha o pequenininho. Se você comprar muito, você ganha o grande. Sem bolso, viu? Avental mesmo. Avental E vem até sério. Pra colocar o quê, ó? Ó, ó lá. A sua espátula. A espátula. Axios. Que eu Exatamente. tô falando disso faz um tempo já. Exatamente, sabe? Hoje, Dessa vez a gente trouxe, ó. Então, quem compra padrão da Axios... Desculpa, É, tá o microfone rolando, tava meio... Tá, vai. É, quem compra padrões da Axios também leva, ó, A espatulinha. espátula. O sonho da espátula, né? Porque a O gente sonho da perde. Aquela loucura. A espátula eu- é uma eu doideira. trouxe a minha Eu primeira Eu tinha minha espátula com nome, que eu Ah, eu era tinha vontade obrigada. de gravar o Eu meu. tenho a minha Eu- não, primeira eu fiz no espátula do Durecão mesmo. laboratório. Eu tenho a minha espátula do laboratório até hoje em casa. Eu também Primeiro tenho. laboratório do doutorado. Eu Você também podia tenho. tatuar ela, hein? Espátula é uma coisa, gente, que é Não, ela é muito bem pessoal, pessoal, é. É, e é escasso. É escasso. escasso. E, portanto, tem até o nomezinho da Axios aqui, não dá pra vocês verem, mas... Dá, se você comprar, você vai ver o nome. É, se... Ah. Não, isso aqui, ó, gente, olha que coisa mais maravilhosa, ó. Gente, o mascotinho, ó, são os 5 primeiros, hein? Pezinho, né? As 5 primeiras empresas que for lá e comprar com a Simple System parceria com a Axios. Não, tá ruim. Tá ruim aqui, gente. Eu vou vir esse aparelho. Axios. No próximo eu ver esse aparelho vai ficar mais fácil, tá, Tá bom. E aí você vai ganhar só as 5 primeiras, não vai... Ah, se você chorar lá, fui a sexta porque não deu tempo. Negocia com o Sérgio. Sérgio é o vendedor. O que ele gosta? Exatamente. De negociar. Então é isso. Você segue a Spectra no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no Apple Podcast, no seu agregador de podcast favorito. Temos um ano ininterrupto de podcasts. Ainda vai vir as projeções do ano que vem, que vocês adoram esse episódio. Em breve. Tem coisa teremos vindo esse aí. episódio. É. Se você não gosta, que vocês brilham. E é isso. Beleza? Bom Beleza. programa pra vocês. Boa. Vamos lá, Leandro. Obrigado. De nada. Então, já sabem, não se esqueçam, todos os links na descrição do episódio. Se vocês quiserem acessar lá ó, o Sérgio, a YMC, conseguir o seu ursinho da Sempre System, clica no link da descrição. O pessoal do Cromatografando também tá aqui, é só acessar lá e aproveitar, certo? Começando então, eu acho que não dá pra gente começar um episódio, quer dizer, dá, mas eu não quero começar assim. Então, eu quero começar... Dá, sempre dá. Dá. Eu queria começar com uma revisãozinha da importância, porque eu falei no início aqui, como que, por que as entender e conhecer as funções orgânicas do básico ali pode influenciar isso de degradação forçada, mas a gente tem que contextualizar do porquê que é importante, que seria a NDC 53. Então eu vou pedir para você fazer aquela breve introduction para todos nós. Eu vim pra isso. Isso, exatamente. Depois eu passo a bola pra vocês. Isso, exatamente. Pra quem sabe, entendeu? Vou fazer um overview. Isso. Seguinte, gente. Então, o episódio de hoje é pra gente falar das reações, das funções orgânicas mais comuns na degradação. E por que elas são importantes? Porque a gente precisa fazer os estudos de degradação forçada, dentre vários motivos, para desenvolver o método e desafiar o método indicativo de estabilidade, mas também para entender o comportamento do nosso ativo frente à formulação, frente a condições adversas e pensando também como ele poderia se comportar na estabilidade. Né? E a gente sabe que na estabilidade, com temperatura e umidade, acho que os meninos e a Valéria devem falar sobre isso, você tem um impacto grande na degradação, que você pode promover ou acelerar degradações quando você tem aquele ativo ou suscetível ou ali apto a interagir com outras substâncias do meio, que podem ser recipientes ou impurezas de recipientes. E a gente faz isso, claro, com um fim regulatório, porque todo mundo, né, é regido, a indústria é regida por leis regulatórias, que no caso nosso aqui no Brasil, por enquanto, hoje,
Então, esse episódio, né? É bom pontuar que esse episódio está sendo gravado em novembro, final de novembro de 2024. Então, hoje a gente tem a RDC 53, porque ela está em revisão faz alguns anos. E deveria, né, ser publicada, ou deve ser publicada em breve, com outro código. Mas, de qualquer forma, aqui no Brasil é RDC 53 e no mundo RDC não. ICH-Q3B. E outras regulamentações específicas de cada país. Mas o fato de cumprir a demanda, né, ou a necessidade regulatória, não desqualifica essa regulamentação com relação ao seu fundo científico. Então, ela é muito mais científica do que meramente regulatória. E por isso, então, ela nos ajuda a entender primeiramente, né, qual que é a suscetibilidade desse ativo, para a gente começar a desenhar um estudo de degradação forçada que vai ter como objetivo e resultado, né, o desafio ao método e o conhecimento de quais são os produtos de degradação que podem ser formados em teoria, para a gente ir para a prática, fazer tudo isso na prática e aí ir confrontando esses resultados à medida que a gente tiver os resultados experimentais. E, eventualmente, se a gente encontrar esses produtos de degradação na estabilidade, a gente também tem condição de identificá-los uma vez que a gente fez essa avaliação teórica e entendeu a suscetibilidade do ativo e a formação desses produtos de degradação. Então, esqueci alguma coisa? Não sei se era isso que você Não, queria. tá ótimo. Tá ótimo. E dado essa questão que a Maria falou da importância da RDC 53, falando de uma experiência mais própria, mais pessoal aqui no caso, quando eu adentrei ao mundo das degradações, ter a visão da química, da orgânica, literalmente, falando sobre qual seria a predição, o que poderia interagir uma coisa com outra, pensando em recipiente, que tipo de ligação que seria formada, me facilitava muito quando a gente pegava os casos em específico de produtos de degradação que eram formados e a gente discutia, por exemplo, como evitar que a formação acontecesse. Então, não era somente pensar, é um contaminante do meu recipiente. Muitas vezes era o próprio recipiente que interagia. E aí a gente tinha que entender que teria que substituir ou teria que pensar numa outra estratégia. Então, conhecer a função orgânica é o princípio básico para você partir para uma análise preditiva, que talvez seria a primeira etapa do que a gente fala de um estudo de degradação bem feito. Né? De degradação forçada bem feita. É o que a gente fala bastante no próprio paper de endpoints, né? Isso. Que a gente já gravou aqui falando sobre ele. Porque é isso, o que eles chamam de well design, stress testing e tal, ele obrigatoriamente precede uma avaliação teórica. Né? Então, claro que com conhecimento, principalmente com conhecimento orgânico, e aí você pode associar ferramentas computacionais como o Zenit, por exemplo, que pode te dar uma bela mão para otimizar e ganhar tempo nessa avaliação, né? Mas não exime de você conhecer com isso certeza. para poder, inclusive, interpretar os dados do Zenit. Não, a justificativa do Zenit, inclusive, é que é muito difícil você acreditar que uma pessoa somente conseguiria imaginar todas as condições possíveis de degradação, possíveis de decomposição e tudo mais, na velocidade principalmente que o Zenit faz. Então, não, e ele é ele é exagerado mesmo por natureza, né? A gente precisa conseguir prever absolutamente tudo. E o humano, imagina, tem várias predições que a gente faz que dá mais de 40 produtos de degradação. 40 não, 400 produtos de degradação. Então, é humanamente impossível. Não, e aí, para começar falando disso, lembrando também, fazendo outro disclaimer aqui, a nossa intenção não é discutir capítulos, por exemplo, do Marte aqui, ou do Clyden, e ficar falando sobre reações específicas e ser bem profundo em teoria de orbital e tudo mais. A gente não vai falar desse ponto. Não é mecanismo, né? Não é a nossa intenção. A gente pode pincelar um mecanismo ou outro aqui, mas a gente vai tentar falar um pouco mais das funções orgânicas, as condições que degradam, o que formaria, quais são os resultados. E para a gente chegar nas funções orgânicas, a gente tem que saber primeiro quais são as principais reações que acontecem em um cenário de degradação forçada. A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio do Zenit, mas
basicamente oxidação, hidrólise, condensação, eliminação, isomerização e fotoquímica. Essas reações que a gente está falando aqui para vocês, se a gente for agrupar, elas com certeza vão englobar todas as funções orgânicas e elas vão estar dentro das condições forçadas que a RDC 53, por exemplo, preconiza. Então, quando você pensa numa oxidação, a degradação forçada vai ter uma condição específica que vai simular a degradação forçada. Quando a gente pensa em hidrólise, a gente vai ter uma condição específica que vai simular uma hidrólise. O interessante para a gente começar o bate-papo aqui, apesar de a gente já ter começado, né, mas interessante a gente começar falando que cada condição dessa, existem parâmetros que influenciam positivamente ou negativamente. Ou melhor, vamos dizer só que influenciam. Por exemplo, quando eu penso numa hidrólise, fatores como pH podem interferir substancialmente. Então, se eu estou fazendo um estudo em pH ácido, eu provavelmente posso levar a formação de algumas coisas. Se eu for para um pH básico, eu posso mudar o tipo de reação. Isso tem a ver com o mecanismo e pode levar à formação de mais ou menos produtos de degradação. Quando eu penso numa questão de oxidação, eu tenho os iniciadores radicalares. Não necessariamente a temperatura vai influenciar tanto, mas aí os iniciadores têm os mecanismos diferentes, que eu acho que a gente também já falou em outros episódios. Quando a gente pensa, por exemplo, numa condensação, ou até mesmo numa hidrólise, dependendo de como for que a gente está falando, ela vai ter interferência de temperatura. Então, se você variar a temperatura, você automaticamente potencializa a sua reação ou não. E uma coisa interessante de dizer também é que muitas delas seguem Arrhenius, e principalmente quando a gente tenta prever e simular a oxidação, ela vai seguir Arrhenius modificada. Por quê? Porque existe um parâmetro de umidade que é muito importante para você Quando você está falando de produtos sólidos, é isso? Isso, exatamente. Quando você pensa em produto sólido, por exemplo, você vai precisar de um fator de umidade. É que, claro, porque líquido automaticamente é 100%, né? Então, exato. não vai ter essa interferência. Inclusive, a gente vai trazer um episódio sobre isso, para falar um pouco mais sobre e eu acho que é importante você trazer isso também, Nathan, porque uma coisa, quando a gente está fazendo degradação forçada, em oxidação, em hidrólise, seja a oxidação que for, enfim, a gente está falando de condições em meio líquido, né? E aí você tem ali as interferências, né? O que catalisa mais ou menos essa reação. Mas a reação em fase sólida... Em fase sólida? Fase sólida. Em fase sólida, ela é um pouco diferente porque ela, claro, ela pode seguir esses mesmos mecanismos, mas os resultados não necessariamente são os mesmos, né? Principalmente quantitativamente falando. Sim. Exatamente. Então, dado que a gente falou todas as principais grandes grupos de reação, vamos entrar então agora, de fato, nas funções orgânicas, e eu vou passar a bola para eles também darem as palpites e falarem aqui. Vamos começar, acho que por ésteres, que são, acho que, os mais comuns, e vai ser mais fácil a gente falar, que são grupos carbonílicos, né? Sim. O que a gente pode falar de éster? Bom, éster é uma função comum em produtos de degradação e a degradação deles é bastante simples também, assim, porque é um grupo que não tem muitas opções. Já é um grupo bastante oxidado, então na oxidação não deve formar outras coisas muito diferentes, né? É o carbono em 4+, praticamente, né? Então não tem como oxidar mais esse carbono. Então a principal degradação que aconteceria nesse caso seria uma hidrólise. E na hidrólise você devolve o ácido carboxílico, que forma o éster, e devolve também o álcool, que forma o éster. E essas hidrólises são muito favorecidas tanto em pH ácido quanto em pH básico. Uma diferença importante aí é que em pH ácido é uma reação reversível. Em pH básico ela deixa de ser reversível. Por quê? Porque a partir do momento que o ácido é formado, ele também é desprotonado. E isso dificulta um pouquinho a volta. Não impede que ela aconteça, mas dificulta um pouquinho a volta. Então, é uma reação que você vai ver principalmente em meio básico, porque em meio básico formou, ficou. Em meio ácido pode ser que você não veja uma formação tão grande, porque ele volta, né, para a forma de éster. Ele fica em estado de equilíbrio, dado um certo ponto, né? Nossa, Lucas, isso é muito legal que você falou. Eu não sabia. Só um adendo. O Leandro vai trabalhar bastante nesse episódio, hein? Porque vai ter uma imagenzinha aqui pra vocês. Eu ia falar mesmo, se você ia falar pro Leandro. Não, o Leandro tá aqui já, ele já tá aqui de olho. Estamos gravando com antecedência justamente pra ele
se preparar para isso. Eu E ia essa- dizer se prejudicar, mas tudo bem. Não, É, pode mas ser se aí preparar. Também é mais polar. Cada um entende da forma que prefere, né? A função extra é uma parada interessante porque também ela é os ácidos em geral são usados como o éster, né? É usado como profármaco. Então, tipo, Sim, a gente sim. sabe que tem Total. todos os IFAs, a maioria que tem ácido, eles têm problema de absorção. Então, você já tem que pensar também no seu produto de degradação, no fato de você ter um profármaco. Que de repente você precisa olhar o seu IFA com a ideia de que ele precisa resistir a uma certa situação primeiro. Então, quando for fazer o estudo, também tem essa questão, tipo, de perder o pedacinho do éster, em que momento isso pode acontecer ou deve acontecer, né? E por isso que ésteres são tão comuns, né? Adoro éster, vou adorar fazer éster no laboratório. Eu gosto de éster também na degradação, justamente porque ele é fácil de Fácil você de interpretar. Tudo fácil. Isso é, nossa, gente, já tô É, e lembrando que explodindo aqui, éster é uma estrutura que ela é lábil, tá? Lábil leia como possivelmente instável, no sentido de ela pode degradar. como para fármaco, inclusive, precisa ser, né? Muito. Essa é a função. E aí, muito, muito interessante. Deixa eu falar duas coisas que... Esperando não me perder, porque minha cabeça já tá explodindo aqui. Eu tô como convidada aqui hoje, no caso. Eu venho só para fazer o resumo e participação especial. Mas, uma coisa muito interessante que você falou, acontece muito na prática, por exemplo, o que pode estar relacionado ou não, tá bom? Mas só falando um exemplo pra gente pôr em contexto. Às vezes, existem produtos em fase sólida, existem alguns produtos de degradação que você vê na estabilidade, e aí, às vezes, você precisa ou sintetizar para identificar, ou isolar. E aí, a hora que você vai fazer isso, você não consegue, porque eles também são instáveis. E aí, ou eles voltam para a forma ativa, ou eles passam a se degradar e tal. Então, talvez, me corrija se eu estiver errada, talvez avaliar o pH quando você for fazer essa avaliação para ver se ele é instável ou não, também poderia ser uma saída, ou não. Se eu estiver falando de Pra uma síntese degradação depois, de né? éster, Aham. Sim. para poder identificar, isolar ou sintetizar Sim. esse produto de degradação a partir do seu éster, né? Eu trabalhei uma vez com O Lucas trabalhou bastante com ésteres e amidas, inclusive. ésteres só e pra amidas, deixar claro. eu trabalhei Dendrímero. Eu trabalhei bastante com uma amida uma vez que eu estava fazendo, que era em outro contexto, né? Era síntese, mas eu precisava fazer a desproteção, era uma amida, se eu não me engano. E desproteção de amida é muito parecida com éster, elas são Falaremos grupos, delas. são grupos correlatos, né? Mas para fazer a degradação, eu tinha que fazer ela em meio básico, porque assim como acontece em éster, a amida também degrada em meio básico e a reação tende a ser irreversível, né? Então fazia a degradação em meio básico. Só que tinha que tomar um cuidado muito grande, porque essa amida, particularmente, ela era muito sensível a meio básico. E aconteceu uma degradação meio que em cadeia nela, então eu não podia usar um meio tão básico quanto eu gostaria, mas e tinha que controlar a temperatura também, porque nesse caso, se eu usasse uma temperatura muito alta, eu passava do ponto. E aí, então era uma reação que era um pouco chata. Eu usava hidróxido de lítio, eu acho, para desproteger. O pH não importava, né, no caso, mas a temperatura tinha que ser em banho de gelo para fazer, senão você perdia todo o produto. O problema de éster a gente olha assim, é um grupo simples, tal. Ele dá um puta trabalho, uma dor de cabeça absurda. Tanto porque ele é degrada instável, muito, e porque para sintetizar não é fácil também, a gente acha que mas... Aí você vai que tentar só É uma cloreto reação de violenta. Você vai tentar uma condição, ela é mais forte, aí ela prejudica outro lado da sua estrutura, tal. Aí falando do lado da síntese, né, no legal. caso. Mas assim, gente, olhou na sua estrutura, tem éster. Cuidado, vai hidrolisar. degradar. Não, cuidado, Vai hidrolisar. Vai hidrolisar, vai hidrolisar. Não, cuidado. Alguma condição. Se for em solução, aí você tá mais lascado, né? Sim. Em fase sólida, você pode ter ali um exemplo. Gente, tem mais alguma coisa pra gente falar da função eu quero. específica? Não, eu só quero Vai lá, falar fala. da questão do profármaco que a Valéria falou, que é muito interessante do ponto de vista de degradação e depois de avaliação toxicológica, né? Porque é isso, o profármaco, ele foi feito para degradar, né? O planejamento dele é O planejamento dele é esse, ele tem uma Ele tem que melhoria ser instável, inclusive. Sim. ele tem uma melhoria, às vezes, de absorção, enfim, de farmacocinética, para poder, enfim, exercer sua função, mas quem vai exercer a função é o fármaco, após você ter essa hidrólise, se a gente vai falando de um éster, por exemplo.
E aí, muitas vezes, eu lembro de altas discussões, assim, ainda quando eu trabalhava na indústria, porque uma coisa é você ter o fármaco em vivo. Então, você provocar essa reação, seja ela, né, trato gastrointestinal ou via injetável, que seja, e liberar o fármaco. Outra coisa é quando você estiver fazendo uma análise de qualidade, por exemplo, na sua estabilidade ou na liberação, e você começar a encontrar o fármaco na sua cromatografia. Então, não é porque o fármaco está disponível no seu produto que ele não deve ser considerado como uma impureza. Então, sim, ele é uma impureza. Paradoxo. É muito louco isso. E acontece que, do ponto de vista toxicológico, ela não vai ter uma preocupação. Sim. Né? Então, assim, a gente fica garantido do ponto de vista toxicológico, mas do ponto de vista de qualidade, eu não posso ter, tipo, 20% de fármaco. Porque se eu estou trabalhando com profármaco, eu tenho um motivo de estar trabalhando com profármaco, né? Então, isso é bem interessante também, porque a gente precisa monitorar e olhar com esse cuidado de qualidade versus eficácia. Por exemplo, no caso aqui, a gente vai ter um problema de eficácia, muitas vezes, e não de segurança. Segurança se eu tiver o fármaco disponível no produto, né? Não em vivo. Né? Alguma coisa? Eu só queria aproveitar o gancho da parte biológica. Tem um fármaco, um sedativo, que eu acho muito legal o caso, que seria meio que um profármaco ao contrário. Né? Ó, o Leandro colocando aqui, Leandro, agora você vai colocar no momento do... Maria. Vai pedir. Não, Já tá pedindo. Eu vou pedir. Fala o nome do fármaco e coloca aqui, ó. Se eu não me engano, a remifentanila... Eu tenho que confirmar o nome do fármaco, mas se eu não me engano, a Eu remifentanila... confirmo agora. É um sedativo que ela tem um éster. Só que esse éster é importante para a atividade dela, porque ele é importante para atravessar isso aí. o sistema nervoso Tem central. 2 ésteres, É. inclusive. E aí, se o éster é clivado no organismo, e ele vai ser, e ele é clivado muito rápido, ela perde atividade. Mas isso é bom para a molécula, porque como você está trabalhando com um sedativo, Sim. a partir do momento que você tira o sedativo, a pessoa acorda, porque ela rapidinho cliva o éster no organismo, né? E aí E não passa a barreira. E não passa mais a barreira e não tem mais atividade. Então é um sedativo de ação. A ação é rápida, porque assim que você injeta, a pessoa já está em estado de sedação. E assim que você tira, a pessoa acorda. Então você não fica com uma pessoa ocupando um leito por muito tempo só porque ainda dormindo, está né? voltando da cirurgia, né? Isso aí é muito importante e interessante também na estratégia, né? Quando você desenvolve uma estrutura, uma molécula, você pensa na estratégia dessa forma, então... E como eu falei no começo, a gente olha pro lado da degradação, que a gente sabe que vai degradar no éster, mas também você pode utilizar lá na estratégia de desenvolvimento da sua molécula, assim como você pode E usar até pela na função parte- orgânica para toxicologia, como a Maria falou, a gente analisar os DIFAs, como eu falei. Que Não, você e fala? até a parte de formulação, né? Total. A gente vai chegar lá, porque a formulação, quando a gente começar a falar de outras funções orgânicas, a gente vai falar da degradação, que geralmente envolve uma condensação. Mas antes da gente mudar de função orgânica, a última que eu queria falar, que é o exemplo, Leandro, coloca na tela aqui, o ácido acetil salicílico, que eu adoro falar esse exemplo, porque a molécula é muito simples. Não vou fazer propaganda aqui de slogan, mas todo mundo conhece. Eu sei. É a vida, é a vida. Cada um, como você disse, é o job, né? E é interessante que o ácido acetil salicílico, como o nome já diz, é o AS. Ele tem um grupo... Pode sim. Pode ser 2A e um S, né? Pronto. Põe um A quadrado. Vamos inovar. A A quadrado. quadrado, AS. Ele é um ácido acetil... O ácido acetil salicílico, ele é um éster com um grupo acetil em uma molécula, em uma parte da estrutura. E a principal degradação dessa molécula, é o próprio ácido salicílico, que na verdade é quem tem o efeito do AS. Então significa que você está hidrolisando e você está gerando uma molécula que tem atividade biológica. Então, quando a gente pensa no estudo de degradação forçada, o que a gente esperaria? O AS, o ácido salicílico. O fato é que a primeira degradação que gera o ácido salicílico pode fazer com que o próprio ácido salicílico interaja de novo com o outro. Porque agora eu não tenho mais um ácido, eu tenho um O eu tenho uma hidroxila, e aí eu posso interagir e formar um segundo produto de degradação. Né? Porque ele pode formar um éster com outro AS. Entende? Então, é importante a gente ter em mente que eu tenho um ácido acetil salicílico, eu tenho um éster na minha estrutura. Eu hidrolisei, eu levei a formação do produto de degradação primário.
Só que esse produto de degradação primário, por ter uma hidroxila e ter na estrutura éster do outro lado, ela pode hidrolisar e formar um novo éster de uma molécula de um dímero, que também é descrito em literatura, né? Então, Isso é uma coisa importante na degradação forçada que você está falando, Natê. Porque eu sempre falo time nos tá acertando treinamentos. aqui, várias Nossa, a coisas. gente nem combinou, hein, gente? É muito Nada alinhamento. combinado. É muita Dessa sinergia. vez, não. Muita sinergia. Eu sempre falo nos treinamentos e em palestras que a gente dá sobre esse tema, porque eventualmente no passado, né, os guias e a própria regulamentação alertava a gente com relação ao quão drástico a gente deveria fazer a degradação forçada para não gerar produtos de degradação secundários. Mas eu sempre disse, né, que na verdade a gente não precisa se preocupar, a gente precisa se preocupar com produtos de degradação secundários se eles forem produtos de degradação reais, né? Então, nesse caso, pode muito ser que esse produto de degradação do ácido salicílico, que já é um produto de degradação nesse contexto, seja um produto de degradação real na estabilidade. Então, provavelmente vai ser. por isso que o estudo teórico e ajuda. esse entendimento aqui ajuda você a planejar o seu estudo de degradação forçada, até onde você vai. Porque só formar o ácido salicílico, que são ou qualquer produto de degradação primário, por vezes pode não ser suficiente. Aí você chega na sua estabilidade e vê mais pico do que você viu na degradação forçada. Do que deveria, né? Porque ou ele é instável ou ele está ali propenso a reagir com outros compostos da formulação. Aí, rapidinho, só dentro desse tema, uma coisa que eu Não pensei... precisa ser rapidinho. Não, mas vai ser rapidinho. É que, como esse produto de degradação forçada secundária forma, ele também pode ter um outro efeito, que é de catalisar o aumento da primeira degradação, que é uma outra coisa que vai acontecer. Tipo, você tem, obviamente, tem compostos que não acontecem isso, mas tem compostos que têm essa propriedade. A partir do momento que você forma um segundo produto, esse segundo produto também causar a catálise do primeiro, então você aumenta ainda mais a hidrólise, que já estava provavelmente acelerada, mas você aumenta o tempo dessa reação, e aí leva à formação desse segundo produto secundário, produto de degradação secundário, que pode vir levar a um terceiro também. Mas tudo catalisado pela segunda formação. Por isso que então é importante pelo menos olhar a segunda linha. Mesmo que você não vá até lá embaixo, porque o Zenit vai até lá embaixo, mas olhar a segunda linha é importante no sentido de olhar a estrutura e falar, putz, será que essa estrutura aqui é capaz de fazer com que a minha estrutura primária, que é o meu IFA, fique ainda mais instável, ou seja, mais ativado? Pode ser que sim, pode ser que não. Nossa, gente, olha, eu tô borbulhando aqui, não vou Meu conseguir Deus segurar do na céu. cadeira. Vai ser quanto tempo de episódio que eu não tô preparada sei. pra falar pouco hoje. Tô percebendo. Tá bom, beleza. Não, mas é porque isso que a gente tá falando aqui é muito importante, gente. Só fazendo um adendo de algo que a gente também sempre fala aqui, que é o raio da tendência na estabilidade linear. Porque pensa, nessa situação aqui que a gente está falando, o que você vai enxergar na sua estabilidade de longa duração? Você vai enxergar nos primeiros tempos um produto de degradação formando, daqui a pouco esse cara pode começar a cair, pode começar a subir outro, e aí isso aqui pode virar uma loucura. E por isso, tendência de formação de produtos de degradação lineares, como a gente faz hoje para pleitear prazo de validade provisório, é um perigo do ponto pro bem e pro mal, né? É lógico que se eu estou usando, nesse caso aqui, eu estou superestimando uma coisa que, na verdade, nem vai ser tanto problema assim mais lá na frente. Mas a gente precisa conhecer isso daqui, né? Porque se eu for fazer um estudo de ASAP, por exemplo, o meu comportamento, eu vou ter que ajustar o modelo cinético que eu vou utilizar, porque não vai ser linear, né? Então, também por isso é bom... Nossa, esse episódio vai arrebentar, hein? Se não arrebentar é porque o povo tá desconectado. Pode ser. Mas a gente tá tentando aqui, dando o máximo de nós para pôr em contexto e trazer, inclusive, outras aplicações do conhecimento que a gente está discutindo aqui. Exatamente. E eu não vou falar de tendência que eu fico nervosa. Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, indo para uma próxima, vamos falar de amida, que aí a gente já falou de ésteres, e a gente pode falar de amida, que também é bem simples, né, comparativamente. Que é praticamente o mesmo conceito, né? As estruturas também vão sofrer hidrólise e levar à formação do ácido carboxílico de um lado, só que uma amina do outro, que aí você tem acho que uma segunda preocupação, porque os álcoois são reativos, mas aminas são muito mais. Tipo, aminas adoram reagir com qualquer coisa que apareça. Então,
a probabilidade de você ter um produto secundário aí já começa a ficar mais alta por causa do nitrogênio livre. Então, nitrogênios livres são libertinos. São o quê? Libertinos! Haja vista Eu ia dizer nitrosamina. promíscuo, mas acho que pesado. Isso aqui vai ser um belo corte. Toda mina é libertina. Sim, ela vai Leandro, já vai sabe o querer corte, fazer Leandro. a reação com outras coisas. Então, mas a mesma ideia de você ter tanto a reação acontecendo em pH ácido quanto básico, e aí a ideia, como no éster, você varrer essa faixa para saber onde vai acontecer com melhor acurácia, né? Porque se você forçar lá um ou um 14, obviamente tudo destrói. E destrói e dá outras coisas, né? Tipo, catalisa um monte de coisa. Então, o ideal é você saber aonde seria o pH ideal para obter de fato os principais produtos de degradação. E de conhecimento aleatório, só tem um paper que eu referenciei muitas vezes, que ele também estimou, parece que 30% dos fármacos contém um grupo amido. Eu ia em sua falar, estrutura. eu não ia falar Então, valor, mas eu ia falar, é muitas moléculas. É o principal grupo funcional de fármacos. Você sabe por que é o principal grupo funcional? Já pensou um porquê? Eu nunca pensei, mas eu chutaria porque mimetiza aminoácido de alguma forma. Além disso, também é pensaria uma isso. função orgânica estável, muito mais estável que éster, por exemplo. Então, ela suporta passagens em específico no organismo. Não é fácil de ser clivada por esterases, como as esterases, os ésteres. E, em teoria, o rendimento sempre é muito bom, apesar de que não é simples fazer amida também em reações. Eu sofri. Não, mas Então, é mais fácil. Não, mas é mais fácil que éster, Então, Porque elas as reações são de éster são mais longas. Sim. Muito elas mais são longas. Então, e por fato de elas serem instáveis, é sempre uma alternativa você utilizar. Como é que eu conecto esse grupo a esse grupo? Posso tentar fazer uma amida. Que eu vou conseguir fazer. Eu pensaria no caso de... olhando pelo ponto de vista enzimático, de que as enzimas que clivam amidas, elas são muito específicas. Você precisa ter uma estrutura muito específica, um conjunto de carbonos muito específico para elas atuarem. Diferente de éster. As esterases são promíscuas. Elas encostou em qualquer uma, em qualquer situação. Em amidases, não. As amidases elas são tão específicas que para cada conjunto tem um tipo. Então, Concordo. se eu quiser clivar peptídeos que tenham prolina, glicina e, sei lá, e triptofano, vai ter uma amidase específica. Concordo. Então, eu pensaria nesse sentido, de ser... Tem uma questão também que é, por exemplo, se a gente pensar em amidas simples com simulação de peptídeos normais, eles não são muito bem aceitos oralmente, né? Peptídeos orais são muito instáveis, justo porque a gente passa por um pH ácido no estômago e aí ela tende a ser clivada. Mas quando você tem uma amida só em vez de uma cacetada num peptídeo, ela consegue ser mais bem aceita e permeável, supondo que ela vai ser absorvida. Então, é uma função orgânica muito utilizada, o que nos leva a crer, então, que a gente tem que estudar, porque vai estar em mais de 30% dos seus produtos farmacêuticos e logo você tem que entender o que vai acontecer em dada condição. E é interessante saber depois, como a Valéria falou, que uma vez que ela hidrolisou, ela vai reagir com outras coisas. Que tipo de amina você está liberando? De amina que você está liderando. E que tipo de ácido também, porque às vezes o ácido pode ser reativo em algumas condições. Exatamente. Então, lembrando sempre que pode acontecer essa hidrólise. E lembrando também que dá para fazer nitrila sendo desidratada também. Dá para você, como reação química, você pode desidratar a sua amida e encontrar nitrilas, ou até mesmo aminas com uma cadeia alquílica mais longa, porque você tirou aquela carbonila porque ela foi desidratada. Então, são outros mecanismos que pode acontecer, dado que você tem amida na sua estrutura. Sem contar nitrosamina se você tiver com azar. Não, aí... com azar grande. Com azar grande. Aí vai estar numa outra CA. Mas sim, poderia, né? Então, considerando que ela talvez seja uma das principais funções orgânicas, você tem que estar sempre de olho nas amidas. Mas, mais uma vez, quando eu olho a amida, eu, pessoalmente falando, ela sempre é uma função orgânica que eu vou olhar e vou pensar, pode hidrolisar aqui, mas se eu vejo o éster, eu tenho certeza que vai hidrolisar. Tipo, é fato. Eu não... Na amida, às vezes, eu vou falar, depende da condição do seu estudo que você vai fazer. Mas no éster, gente, vai hidrolisar. Já que a gente falou de amida e éster, vocês querem ir para amina? Pode ser? Então vamos falando em amina, porque aí a gente vai falando em amina, tem pontos muito interessantes pra gente discutir. Pode seguir. Pode começar, Valéria.
Bom, as funções nitrogenadas como um todo, né? Amina primária, secundária e terciária são... o nitrogênio é um dos elementos que mais aparecem em quase tudo, né? Quando a gente pensa em compostos não só biologicamente ativos, mas compostos orgânicos como um todo, você sempre vai ter um nitrogênio perdido em algum lugar. Sempre, Verdade. sempre. Os melhores sedativos, sei lá, morfina, é um chapéuzinho de nitrogênio, né? Tem lá nitrogênio perdido. Então, as aminas são funções importantes nesse sentido. E elas são funções que recebem todo tipo de reação também. Elas são aceptoras de qualquer coisa. Então, a gente pode oxidar, pode reduzir, pode funcionalizar com outros pedaços. Dá para fazer... Só não dá para fazer reação aldólica, né? Porque não tem como. Porque não tem como fazer dupla ligação. Mas dá para você... Dá para fazer uma imina. Então, o cardápio de reações aqui é muito grande. E o cardápio de compostos que podem ser formados também é muito grande, né? Inclusive, quando a gente pega, às vezes, nos estudos que a gente está fazendo, os produtos de degradação que são muito bizarros, tipo, você olha para a estrutura e fala, da onde veio isso? Geralmente, vem de uma coisa nitrogenada. O IFA é de um jeito X e você não espera ter um M, um composto M totalmente diferente, e ela começa porque... pela função nitrogenada sendo desmontada, reagindo intramolecularmente. Isso é outra coisa que acontece com muita facilidade em relação a nitrogênios. Reações intramoleculares, então dentro da própria molécula, reagindo com outras funções, fazendo dímeros com... Condensação, né? Condensação com o próprio composto. Então, as aminas, essas também são libertinas. As minas, né? As minas. São libertinas. São libertinas também. Eu diria que elas vão interagir muito, assim... em um contexto, você vai quer adicionar alguma coisa que você falar? Eu só ia falar que a principal característica delas é que elas são nucleófilas, né? Então elas têm um par de elétron disponível e elas gostam de qualquer coisa que não tem elétron para compartilhar com esse elétron. Então, por exemplo, eu tenho um fármaco com uma hidroxila, por exemplo. O carbono que está ligado à hidroxila tem uma certa deficiência de elétrons. É uma reação provável? Eu diria que não, mas pode acontecer de uma amina atacar esse carbono ligado à hidroxila, a hidroxila vai embora e você tem uma amina a partir de então, ao invés da hidroxila. Poderia acontecer muito frequente. Não é a reação mais comum, mas é uma reação que pode acontecer. Se você tiver um composto com flúor, por exemplo, também seria uma reação difícil, mas a amina pode trocar um flúor, pode trocar um cloro. Os haletos com certeza ela vai trocar. Tirando o flúor, os outros haletos ela troca com certeza. Não, e eu falo em relação a isso, o que eu gosto de dizer sobre as aminas é que o principal recipiente das formulações geralmente são açúcares. Então a gente geralmente trabalha com amido, a gente trabalha com lactose. É a lactose que eu queria falar. É a lactose. Mas existem outros. Amido é complexo porque tem vários açúcares ali, é um polímero grande, mas a lactose ficaria mais fácil pra gente. Sacarose, lactose, todas... Sacarose também, que são muito parecidas. E aí tem reações muito específicas que acontecem com muita frequência, que é a amina interagir com esses açúcares. Então, assim, é quase 100% de certeza que você vai encontrar um derivado glicosídico agora interagindo com a sua molécula. Sim. Então, assim, se a sua molécula tem uma amina livre, e você tem no produto um dos seus recipientes é lactose, por exemplo, é praticamente certeza que você vai encontrar uma ligação, um produto de degradação que tem pelo menos uma unidade de açúcar e esse seu IFA com amina. Então, isso vai acontecer praticamente 100% de certeza. O problema é que a hora que você formar, você não vai entender exatamente a estrutura, porque tem várias peculiaridades. E aí teria que se fazer um estudo muito mais aprofundado para saber a estrutura química. Porque ela pode ficar um aldeído, ela pode formar uma imina, ela pode formar o próprio açúcar fechado e agora, em vez de ser um O-glicosídeo, vai ser um N-glicosídeo. Ela pode interagir, inclusive, com a sacarose e formar um disacarídeo. Então, ela é um N-glicosídico, mas numa forma de disacarídeo, porque a gente tem 2 açúcares. Então, assim, é muito comum e tem reações específicas que acontecem com esses açúcares. Então, assim, a amina interage muito com esse recipiente. E lembrando que se o seu produto... Eu quero fazer voltar um pouquinho para falar de amida, que eu não dei nenhum exemplo sobre amida e eu queria só deixar aqui importante. Antibióticos. Antibióticos são lactamas, né? As lactamas são amidas cíclicas. E assim, tem um outro parâmetro da amida cíclica, no caso dos antibióticos, por exemplo, das penicilinas, que elas também são estruturalmente pensadas para ter uma instabilidade maior, porque o mecanismo de ação delas envolve a abertura do anel. Aí a gente teria que ficar falando sobre questão de instabilidade de anel ou estabilidade de anel, de 4, 5, 6 membros, para poder interpretar as diferenças sobre isso. Não vou entrar nesse mérito agora,
Mas a estabilidade, famosa tensão de Bayer, né? Mas a instabilidade dessa molécula faz com que, se você sorrir para ela, ela já vai hidrolisar, certo? Inclusive, os principais... Ficou engraçado isso. Aconteceu. A gente se arrumou ao mesmo tempo. A tensão de Bayer. Essa instabilidade das amidas faz com que você chegue a moléculas, inclusive, eu vou falar para o Leandro colocar uma aqui, uma penicilina, Leandro, você vai colocar uma penicilina aqui, faz a gente chegar até produtos pirazinamídicos, que, assim, se você olhar a princípio, você não vai propor essa estrutura. Ela depende de umas 3 ou 4 etapas de degradação para você encontrar uma pirazinamida com derivados de hidroxila na sua estrutura de antibióticos. Então, assim, como a Valéria falou, às vezes você não precisa ir na 3ª camada, mas às vezes você vai ter que ir na 4ª, na 5ª. Porque aí eles começam... Porque que acontece? Hidrolisa e aí leva a formação do quê? De uma amina e uma carbonila, né? E a hora que a amina está livre, ela começa a reagir intermolecularmente, que é o que a Valéria também falou. E aí começa a fazer várias cicrizações. E aí começa a ter desidratação. Aí começa a sair os oxigênios em forma de água. E quando você vai ver, você tem um sistema aromático na forma de piridina ou pirazinamina, enfim, pirazinamida. Que é o estado mais oxidado possível. E também é a molécula mais estável possível também. Porque chegou na normaticidade, acabou, né? Acabou. E é o desejo da parada, chegar na normaticidade. Aí parou, aí acabou. Não tem mais pra onde ir. Então, e aí o que eu queria... A outra coisa que eu queria dizer também, que é muito relevante sobre as aminas, que aí a Maria falou um pouquinho no começo, quando você pensa em estudar degradação de amidas, principalmente, ou degradação de aminas, você tem que levar em consideração que, se a sua amina for aromática, ela já é um alerta estrutural de mutagenicidade. Sim. Então, é importante você bater o olho na molécula, por exemplo, paracetamol. Outra molécula aqui, Leandro, paracetamol. E essa nem estava combinada. O paracetamol, ele é uma amida que, quando ela é hidrolisada, ela leva à formação de uma anilina. Ou seja, anel aromático com NH2. Essa estrutura química por si só, ela já é mutagênica. Ou melhor, ela é uma possível... É uma estrutura que é possivelmente mutagênica. Por quê? Porque a gente sabe que aminas aromáticas, anilinas, derivados de anilina, tem um processo específico de oxidação que pode levar a uma mutagenicidade. Então, quando eu olho essa molécula, eu já tenho que ter intenção de se degradar, vai levar à formação de um produto de mutagênico. Se for um produto mutagênico, tem um limite. E aí eu posso perder meu produto. Potencialmente mutagênico, né? A gente precisa avaliar depois, mas... Mas a anilina, em particular, é chata de avaliar a mutagenicidade, porque a relação estrutura-atividade é complexa e multivariada. Complexa e multivariada. Então, se aparecer uma anilina, nossa senhora. É sofrido. Tem que avaliar muito bem, porque não tem... É difícil falar, se ela tiver um grupo tal do lado... tá tranquilo. Não, tem que avaliar caso a caso. Putz, e eu queria fazer um disclaimer aqui, assim, e começar a provocar uma situação mais ampla. Porque a gente podia... Quando a gente fala em produtos de degradação... Não, hashtag medo. Ela parou muito. O pensamento foi lá longe, né? O coração afundou. Mas é porque, sabe? Não falou nada antes. Não. O tempo tá curto, o Lucas tá saindo de férias. Pô. Não, gente, é que eu acho que a gente precisa ter essa discussão. Tem discussão que a gente precisa ter na vida. Não que seja... Não, na frente das câmeras. Não que isso seja um impacto tão grande, mas eu acho que a gente precisa... Eu tenho uma questão com nomenclaturas. Porque a gente sofre muito na toxicologia, porque as pessoas falam siglas que às vezes querem dizer a mesma coisa, às vezes não querem dizer a mesma coisa, e aí para alimentos é uma coisa, para medicamentos é uma coisa diferente, no final é tudo a mesma coisa. E aí, o que me pega na degradação é que, para mim, conceitualmente, produto de degradação é um produto originado de um composto principal que sofreu ou uma clivagem, né? Então, ou ele perde uma massa, ou ele tem um rearranjo intramolecular, ou ele forma dímeros por conta de uma reação eu sou doida desse... Eu tenho as lexiazinha com a inter e intra. Mas, enfim,
isso para mim se caracteriza como um produto de degradação. Quando a gente fala o que o Nathan falou com relação à reação e à interação com recipientes, usar o conceito de produto de degradação, para mim, é o que a gente faz hoje, tá bom? A gente classifica esses produtos de interação como produtos de degradação, mas eu não fico confortável com isso. Você queria Não, eu acho que a gente poderia separar um pouco melhor esse conceito, porque isso para mim é um produto de interação. Não tem uma degradação. Ele não é um produto de degradação, né? Então, fica aí, agência uma regulatória, vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque eu posso tratar isso de maneiras diferentes, né? Eu acho que eu posso ter um olhar toxicológico, um olhar da qualidade, um olhar que pode ajudar, por exemplo, na formulação uma formulação melhor ou mais otimizada ou mais cuidadosa no sentido de evitar essas interações. E aí eu estou falando de compatibilidade, né? Então, eu acho que são conceitos complementares, mas que, por vezes, quando a gente nomeia de uma forma única, talvez a gente se confunda mais para frente. Porque, por exemplo, numa identificação, você trata tudo como um produto de degradação. Então, quando você vai para um estudo de identificação, a primeira coisa que você vai fazer é você vai correr no seu estudo de degradação forçada, entender quais são os picos que saíram, correlacionar os picos da estabilidade com a degradação forçada, entender qual que é o mecanismo que formou, qual que é a degradação que formou esse meu produto de degradação, é a oxidação. Então, você tem uma linha de raciocínio a ser formada buscando produtos de oxidação, certo? É claro que... E aí, quando você vai buscar um produto de degradação, você não está com um olhar para um produto de interação, né? Por mais que ele também apareça na degradação forçada, por vezes, porque também pode não aparecer, né? Porque talvez a gente não olhou para isso numa avaliação teórica se você não fez a compatibilidade. Então, de novo, são conceitos complementares que caminham juntos e vão resultar em algo... E impurezas. E impurezas na estabilidade, mas que não são a mesma coisa. Sim. Certo? Então, fica aqui o meu apelo para a gente iniciar essa discussão de o que é produto de degradação e do que é um produto de interação. Certo? Seria interessante pensar que... Será que teria... Putz, outra discussão, né? Mas seria a gente ter que... Quando a gente faz essa degradação forçada, teria que separar, por exemplo, pra gente pensar nisso? Não. A degradação forçada, ela tem que inclusive, cobrir um produto de interação. Não, tem. Porque senão não foi um estudo bem desenhado. Mas não teria que fazer, por exemplo, o estudo só com IFA? Não, a gente já faz. Isso, então. Aí isso que eu tô falando. Aí tipo, quando você faz com IFA, você vai entender os produtos que são de degradação e o que acontecer com os com o produto, você pode... Exato. Aí você muda a nomenclatura para produtos de interação. Mas hoje a gente... Excluindo aqueles que comuns, né? Ou se aconteceu algum outro, mas aí você... É por isso que a gente faz com o IFA. Porque se aparecer alguma coisa no produto que não apareceu no IFA, você tem um indício experimental de que pode ser um produto de interação. Mas se você não fez uma boa compatibilidade, principalmente uma compatibilidade teórica, que pode resultar e outro, né? Enfim, compatibilidade é outro episódio. Mas é que pode aparecer produto de degradação com os recipientes também, no sentido de, tem algum contaminante lá, metal, sim, tem as impurezas dos recipientes, exato. É por isso que eles são complementares, são estudos complementares. Mas você precisa separar o que é uma coisa e o que é outra, até porque você direciona o seu olhar numa investigação de maneiras diferentes. Então... Bom, hashtag produto de interação, hashtag produto de degradação. Vamos começar vamos pôr isso na pauta nos próximos anos. Obrigada, Perfeito. de nada. Perfeito. Obrigada, vamos seguir, já que a gente falou de amina, vamos falar de Contribuiu hidroxila. o quê? Também, Zero? Vai ser... Não, hidroxila. Não, foi uma boa discussão. A gente só teria que só levar mais tempo. É. Desconforto originou o podcast, então fica tranquilo. Hidroxilas. Lucas. Análogo de amina, né? Eu acho que não tem... uma coisa particular, eu acho, das hidroxilas que difere um pouco das aminas é que hidroxilas podem ser desidratadas, né? Então, acho que essa seria
elas reagem da mesma forma. Então, o oxigênio também tem um par de elétrons, também atua como nucleófilo em alguns casos, mas tem a reação de desidratação que acontece. Então, nesse caso, você perde a hidroxila e aquele carbono que estava ali, que tinha a hidroxila, né? Ele forma uma dupla ligação com um dos carbonos do lado, se ele tiver algum carbono do lado presente, né? Sim. Então... E aí você gerou uma outra função que vai ser que é reativa também. Especialmente se a gente tiver algum caso de... se tiver uma carbonila próxima. Aí você pode ser que seja formado um sistema carbonílico alfa-beta insaturado, que é um aceptor de magma, que é reativo, problema de mutagenicidade. Então, a hidroxila pode ser preocupante se tiver uma carbonila próxima. Né? A posição delas tem que ser olhada. Nesse caso aqui, acho assim, que o mais interessante da conversa não é só a gente identificar as funções como a gente está fazendo, mas também começar a pensar aonde elas estão. Porque a posição em que uma hidroxila vai estar em relação a uma carbonila ou um ácido carboxílico, por exemplo, é o que vai influenciar ela ser um problema ou não. Concordo. Ou ela ser fácil de ser tirada ou não. Concordo. Também tem essa questão. A vizinhança. Né? A vizinhança toda. Então, não basta você só saber olhar a estrutura, tipo, eu vi um OH, eu sei que isso é um álcool. Não basta você saber isso. É um conhecimento químico um pouco mais fino até. Não precisa saber profundamente, talvez, os mecanismos, não. Mas saber como essas posições também interferem. Porque aí, voltando lá na alinina, por exemplo, a gente sabe que substituintes halogenados em meta é um problemaço. É um problemaço. Então, tem que saber também onde que essas coisinhas estão posicionadas. Concordo. E aí, ainda falando sobre álcool, o Lucas falou, mas só reforçando, álcool, assim como a amina, também pode interagir com vários recipientes, formando os produtos de interação que a Maria falou. E também podem formar disacarídeos, também podem formar oglicosídeos, também podem formar monossacarídeos, podem fazer uma série de reações de abertura de anel e fechamento. Podem ser oxidados para formar carbonilas. É nossa estrela da oxidação, né? Pode formar. A gente acabou não falando isso, mas pode também. Então a gente pode, da mesma forma que pode desidratar, pode oxidar. Lembrando que é o que a Valéria falou. Esse seria o estado mais oxidado, logo não aconteceria mais nada. E aí tem que pensar, imagina se a sua molécula já tem uma dupla, que é ao contrário do que você falou, e aí a hidroxila fica perto e ela oxida. Muito comum isso em quinona, em fenóis, por exemplo, que eu não vou pedir para o Leandro colocar aqui dessa vez, mas muito comum. E aí você gera, por exemplo, tem muito... eu vou pedir para o Leandro colocar. Leandro, você vai colocar aqui. Tem estruturas que ela tem uma hidroxila, ela é um fenol, por exemplo, com um substituinte, e aí ela se oxida, automaticamente ela forma uma dupla, com duplas conjugadas, e elas podem polimerizar e dimerizar. E a hora que formam essas duplas conjugadas, que é o alfa-beta saturado, que a gente acabou de falar aqui, aí ela fica bem passível de ser mutagênica, porque ela é um eletrófilo. Sim. Lembrando que eletrófilo é quem quer elétron. Palavra eletrófilo, tem que mostrar um negocinho, cortar aqui no meio e colocar filo, elétron. Mas esse a gente não pede pro Leandro. Esse não, tá bom. E aí gera um problemão. Então, assim, mais uma vez, tem muito a ver com a posição da hidroxila e o que vai acontecer com ela pra gente também estudar e entender o que vai acontecer e quais produtos poderiam ser formados. E ainda pensando em hidroxila, tem a questão de radical livre. Outra coisa. Que é outro mundo também. Porque você pode simplesmente arrancar aquele próton e deixar o elétron para trás e aí ele ser radical. Ele anda de skate, gosta de rock. Aí ele tá libidinoso, hardcore. Tocando terror. E vai tocar o terror grande. Então essa é outra coisa que a gente tem que pensar. É verdade. Já que a gente falou de compostos carbonílicos alfa-beta saturados, quer falar de compostos carbonílicos alfa-beta saturados? Ou você prefere alguma outra função primeiro, por exemplo, anéis aromáticos, que a gente também não falou ainda? Eu gosto de anel aromático, porque anel aromático tem tudo. E você não falou, acho que você mais gosta da N-oxidação, que também é de aminas, e a gente não falou, e você citou ontem aqui. É verdade. Vamos fazer a gente vai recapitular na amina, que foi a primeira coisa que o Lucas falou, já que a gente está falando de oxidações, tem a função orgânica que o Lucas adora, que é quando ele pega uma amina e ela é oxidada. Aí forma um N-óxido. N-óxido. Que é simplesmente entra um oxigênio ligado na amina. Exatamente. Então, é super comum, é mais comum para... Sério, isso é um clássico da degradação, né? Para a mina terciária é super clássico, a mina secundária também acontece, então é uma reação que é comum. E a gente vê isso de produto de degradação, a gente realmente vê em estabilidade e vê no produto real, né?
Acontece muito, degradação. Sabe que essa é uma função que, pra mim, eu fico em negação com ela, né? Porque Ela é esquisita mesmo. porque é um elemento eletronegativo ligado Sim. em outro. No outro. E assim, na sequência, só falta um flúor pra, tipo, ser uma bomba, né? bom. Então, quando eu olho, tipo, meu coração bate, assim, meu Como Deus, formou isso? que Como coisa pode? anômala, assim, é uma aberração pra mim. Isso é quase uma heresia, tipo, isso aqui é herético, mano. Não pode estar acontecendo. Heresias da Valéria. E acontece muito, né? Eu acho muito bizarro. Você vê que a química Não, ela é... não obedece, Inclusive, né? Às em vezes. piridinas também acontece bastante. Então Sim, você sim. vê muito estrutura de piridina. Claro que piridina não é amina, gente, mas tem o nitrogênio. E aí ela pode ser oxidada também. E é pra mostrar que a ligação dativa existe. Vamos lá. Porque Se você que tá assistindo aqui não é da geração da ligação dativa, procura. Saiba que ela existe. Pontes de hidrogênio também já foi muito falado. Nossa, eu lembro da eu escola. Eu comecei aprendendo com Na ligação escola. dativa. Era assim. Bom, mas você prefere falar de anéis aromáticos primeiro? Fala de anéis aromáticos, porque tem uma reação muito específica que eu gosto também de anéis aromáticos, que eu acho muito importante. eu não sei qual que é a reação Tudo bem. específica do Natan, mas Vai lá. vamos ver se eu descubro. É. Anel aromático, eu acho que um ponto interessante deles é que eles são muito estáveis. Né? A aromaticidade é um sistema que é estável por si só e um experimento legal que eles fazem para verificar o quão estável é o anel aromático é fazer a hidrogenação do anel aromático. Então, você tem um benzeno, quanta energia você precisa dar para transformar o benzeno num ciclo hexano. Sim. E quanto maior for a energia que você precisa aplicar, mais estável vai ser o anel aromático. Então, anéis aromáticos com 6 membros, que é o benzeno, são mais estáveis. E aí, por questões de tensão do anel também, anéis aromáticos menores costumam ser um pouquinho menos estáveis, né? Mas ainda assim são mais estáveis que os seus equivalentes sem as duplas ligações, né? E o anel aromático, ele é representado daquela forma que a gente tem, né? Então, pensando no benzeno, dupla, simples, dupla, mas isso é mentira. Né? Te contaram uma mentira. Mais uma. Mais uma. Todas as ligações têm a mesma propriedade, têm a mesma característica, elas são todas equivalentes, né? Por isso a representação com círculo, e o Caju vai ficar muito feliz com isso, a representação com círculo é mais correta do que a representação Eu não gosto do círculo. Eu também não gosto, eu acho meio feio. Feio. Mas tudo bem. Como o benzeno é um sistema que tem um alto compartilhamento de elétrons, então todas as ligações são iguais, e todas elas têm compartilhamentos de elétron π, né? Sim. Então você tem um sistema que é muito rico em elétrons. Isso faz com que eletrófilos gostem de reagir com benzeno. E esses eletrófilos reagem com benzeno principalmente trocando o hidrogênio do benzeno. Isso. E aí você tem um benzeno substituído depois com esse eletrófilo. Só que, meio de uma forma irônica, o contrário também pode acontecer. Né? Mas isso acontece com benzenos geralmente substituídos. Então, nesses casos, você pode ter um ataque nucleofílico no benzeno. E aí, como esse benzeno está substituído, o nucleófilo entra e troca com esse substituinte, né? Então você tem um novo substituinte no lugar. Então essas são as duas principais reações, que apesar de contraditórias, as duas podem acontecer. Então você pode ter tanto um ataque eletrofílico no anel, mas aí falando dos hidrogênios, como você pode ter um ataque nucleofílico. Mas aí isso depende de um substituinte que também seja um retirante de elétrons, normalmente. Não, essa reação, para quem lá na ORG 1, ORG 2, vocês vão lembrar que é a substituição eletrofílica aromática e a substituição nucleofílica aromática. Então ela também pode acontecer aqui. Lembrando que grande parte das moléculas que a gente está falando aqui são substituídas, né? São anéis substituídos. Sim. Muito raro não ser, né? Muito raro não ser. Muitos deles têm um bromo, muitos deles têm um haleto, então tem um cloro. Então inclusive, porque a gente fala de ligações de halogênio quando você pensa na estratégia com o receptor. Então, sempre ter um substituinte no anel aromático na maior parte das vezes é interessante, até pensando na ligação com o receptor ou questões de metabolismo, farmacocinético e tudo mais. Então, você vai ver com frequência um anel aromático com um substituinte. Por isso, apesar de a substituição eletrofílica ser a que mais faz sentido quando você olha para o sistema, é a que você menos vai ver, porque você vai ver a nucleofílica porque eles estão substituídos normalmente. E aí você vai imaginar que dentro da degradação você tem aminas livres, que a gente já falou, que a Valéria já falou, então seria um prato cheio para acontecer uma condensação ou eu não sei se eu posso dizer uma polimerização, mas poderia acontecer. Um caso muito comum até a gente estava olhando aqui, falando aqui, quando você tem fenóis, por exemplo, em condições básicas, porque o fenol já vai levar uma condição mais básica ali,
quando desprotona, mas fenóis em meios básicos tendem a reagir com eletrófilos fracos. Então, aldeídos que você tem na sua reação vai levar a um produto de degradação formado. Alguma coisa que você ia falar? E aí, pensando em anel aromático, também tem que lembrar que a gente não está só falando de 6 membros, né? Estamos falando dos maiores. E aí, então, quanto mais o anel aumenta, menos estável também fica. Porque apesar de você ter um mar de elétrons, entre aspas, maior, essa distribuição também não é tão contínua. Então, você vai ter pontos de substituição mais fácil. Então, quanto maior o meu anel, mais fácil também as reações acontecerem. Dificulta um pouco a planaridade, em alguns casos também. Né? Aí você tem o impedimento histérico, tem a questão de grupo de partida, ou de abandonador, ou como quer que você queira chamar, mas ainda assim você tem uma mudança nessa configuração também. Uma coisa que eu ia falar que é uma reação que eu gosto... E qual é a reação que você gosta? Então, não é que é bem a reação que eu gosto, mas quando a gente pensa em oxidação em específico, eu sempre penso em estruturas benzílicas, porque o carbono vizinho, e assim, ela não é uma reação que geralmente, quando a gente está na parte da síntese, você tende a pensar naquele carbono, porque você não pensa naquele carbono para muitas coisas, dependendo, você pensa numa substituição nucleofílica, por exemplo, então você tem um brometo de benzila, você tem um haleto, o que você quer é substituir alguma coisa ali, tirar aquele bromo e crescer a molécula. Quando a gente pensa em degradação, o carbono vizinho do anel aromático, por causa da densidade eletrônica do anel aromático, faz com que os hidrogênios desse carbono sejam facilmente desprotonados. É o carbono ácido, É um carbono bem ácido. E para oxidação, esse carbono é batata. Assim, sempre acontece uma oxidação em carbonos vizinhos a um anel aromático. Então, se você tem um sistema benzílico, lembrando que benzílico é um pouquinho diferente de fenílico, que é anel aromático mais um carbono, pode ter certeza também, 90% de chance, que em condições de degradação, de oxidação, você vai ver o produto oxidado. Você vai ver uma acetona formada, um OH. Geralmente um OH depois de acetona, dependendo do grau de oxidação que você vai encarar. Você vai ver essas duas coisas. E se continuar oxidando, cliva e forma um ácido carboxílico no final ainda. Exatamente. Aí é pior ainda. Né? Esse é o carbono mais triste de todos, né? De todos os carbonos que podem ter a nuvem eletrônica deslocada, esse benzílico é o que está sofrendo. Ele sofre desde o início, né? Difícil. Vamos falar de mais duas funções orgânicas, porque aí tem muitas outras para falar. Se vocês gostarem, depois a gente faz um outro episódio falando mais de carboimidas, que a gente não falou, a gente poderia falar de heterocíclicos, a gente poderia falar de succinimidas, a gente podia falar de outras aqui. Nossa, heterocíclico tem... Heterocíclico tem coisa pra caramba, mas a gente vai falar de duas, que a gente já mencionou aqui, os alfa-beta saturados, porque eu acho que é uma coisa bem comum da gente encontrar também em molécula, e vamos falar de aldeídos e cetonas, que se não estão nas moléculas, porque geralmente a aldeído e cetona não é uma função orgânica que a gente vê com tanta frequência nos IFAs, porque os IFAs, aldeídos e cetonas são reativos, ponto. Então não fora a toxicidade, né? Então não são funções que a gente espera, mas elas são funções que podem ser formadas. E que os recipientes têm muito como contaminante. Açúcar, todos são aldeídos em estado de solução aberta. Eles estão ciclizados, mas quando eles estão em equilíbrio aberto, eles vão ser aldeídos. Então, a maior parte dos recipientes, tipo, contaminantes, formaldeído, ácido fórmico, tal. Então, é importante a gente saber. Então, bem brevemente, alfa-beta saturados, a gente já falou um pouquinho. Só pra gente chegar, eu vou pedir pro Leandro colocar o desenho aqui também. Essa função eu adoro. Eu acho que nossa, não, eu adoro esse mecanismo. Fazer mecanismo de alfa-beta saturado é muito legal. De desenhar, assim, é muito gostoso. Porque é só você ter um carbono na dupla, né? Perto de uma carbonila. Não tão perto, que pode ser um 4, pode ser a diferença pode ser um 4, um 2, né? Adição 4, 1, 2. Adição 4, 1, 2. Então você pode ter essa diferença de posição. Das duplas. E essa função é legal porque os carbonos, geralmente, eles recebem o ataque nucleofílico, você tem nessa função da alfa-beta saturada a possibilidade de arrancar um próton e fazer com que o carbono faça essa reação, né, na forma de um carbeno. E aí o carbono na sua forma mais empoderada, que só acontece nessa situação. Eu podendo fazer alguma coisa. Gente, eu tô adorando as definições da Valéria. Não, porque assim, quase tudo o carbono só sofre, ele sofre o ataque. Tanto a gente fala assim, esse carbono carbonílico, carbono X, ele sofre o ataque. E é que essa é a única situação em que ele pode fazer o ataque. Então ele está empoderado nessa situação.
E aí também pode receber uma gama de compostos diferentes, né? De adições diferentes. Por ter esse caráter nucleofílico. E o carbono no estado de carbônio é um nucleófilo muito forte. Então ele consegue atacar muitas coisas. Salvo, talvez, anéis aromáticos que não, mas quase os outros compostos, ele consegue atacar. E aí você tem uma gama de reações diferentes. As aldólicas, a condensação de Michael, a Smith, tem um monte de A diferentes. reação de Michael tem 1, 2, 1, 4. Condensação de sei lá do quê. 6, dependendo da estrutura, porque se for hiperconjugada, putz, aí tem... Nossa, e é muito bonitinho de fazer mecanismo dessa parte desse tipo de composto em específico, né? Eu concordo. Tem um exemplo que eu gosto, que eu trabalhei bastante, que são hormônios, que o Lucas também adora, que ele trouxe os desenhos aqui até, inclusive. O hormônio, como, por exemplo, prednisolona, prednisona, tal, hidrocortisona, todos eles têm uma alfa-beta saturada lá embaixo, que tem uma dupla O carbonila. E aí, cara, o que aparece de degradação hidroxilado, aí os recipientes, bisulfito, então forma produtos com bisulfito, com fosfórico. E bisulfito você geralmente está colocando para evitar alguma coisa. Então, assim, mas aí, putz, é bem interessante. E a gente qualifica, hein? Qualifica. A Tem gente bastante qualifica coisa com um hormônio. monte de produtos de degradação. É isso, aí ele tem a alfa-beta saturada, por exemplo, aí ele fica passível de fazer qualquer sofrer reação. Ele tem a formação do tautômero, então tipo, você ainda tem uma outra configuração que pode ser mais estável ou menos estável, que também favorece as reações acontecerem. Aí é um mundo de reação E também. dependendo do corticoide que a gente está falando, eles têm flúor, tem cloro. Aí, sim. putz, entra tudo lá e forma outra coisa. Aí lá na ponta de cima da estrutura química tem uma carbonila com um alquílico para fora que pode ser hidroxilado, porque ele está vizinho da carbonila. Que a gente falou do benzílico aqui, mas da mesma forma que a susceptibilidade que eu falei do anel aromático, do carbono vizinho do anel aromático, ele é super ácido, o vizinho a carbonila também vai ser. Então pode acontecer reações ali e tudo mais. Então, de certa forma, a química é fácil, se você pensar que tudo é positivo no negativo. Mas aí a hora que você começa a colocar estruturas mais complexas... Não, começa a entrar as exceções também. Não, é fácil no papel, né, gente? Vamos ser... O papel aceita tudo, como dizia o meu antigo orientador. O papel aceita tudo. Agora, a verdade da bancada é diferente. Sem contar as coisas que acontecem que a gente não consegue explicar. Tipo, meu Deus do céu. E essa estrutura, da onde veio? Não sei. Deus só quis. Eu só vou identificar e bola pra frente. Da onde veio, não sei. Exato, é isso mesmo. E aí, pra gente fechar, cetonas e aldeídos. Eu já falei, cetonas e aldeídos são os principais contaminantes que eu acho que tem nos recipientes, né? Mas eles também são passíveis de muita reação, certo? Certo. E, assim, pulando alguns passos, eu acho que a reação, uma das mais frequentes para cetonas e aldeídos seria a Maillard. Que é típico de açúcares, né? Exatamente. Com aminas também acontece. Então, essas carbonilas não ácidas, elas têm uma enolização. Então, o que acontece? Um próton se liga ao oxigênio da carbonila, isso pensando em meio ácido, né? E a dupla que estava na carbonila pula para o carbono do lado, né? Então, você fica com carbono, dupla carbono, e esse carbono que era dupla O, agora é simples O, porque você tem um OH no lugar daquele O. Então, você tem um enol. Isso esse é um equilíbrio, né? Uma tautomeria, ela acontece variando com o pH. E essa dupla ligação, ela é reativa. E ela pode condensar com com outra carbonila, né? Então, esse par de elétrons entra no carbono carbonílico de outra molécula. Então, você tem uma polimerização aí, uma condensação aldólica, que é uma reação que é a base de Maillard, né? São essas condensações aldólicas. Eu ia falar que eu gosto, quando a gente fala em aldeído, eu gosto da reação de Mannich. Que também é na mesma linha que o Lucas falou, mas por que eu acho que é importante falar dela? Porque se você tiver um aldeído como contaminante, a sua amina vai se ligar com o aldeído e aí vai formar uma extensão dessa cadeia. Então agora ela tem, antes era NH2, agora ela vai ser NC. E aí ela vai se ligar com uma outra cetona, que poderia ser, por exemplo, um ácido fórmico, mas poderia ser uma cetona de qualquer outra parte. É muito mais fácil a gente encontrar uma cetona de uma estrutura de um outro IFA ou do seu próprio IFA. Então o IFA tinha uma amina e uma carbonila em qualquer outro lugar.
essa nova estrutura pode se condensar com a carbonila e com a acetona de novo, dentro do mecanismo da reação de Mannich, e aí ele vai formar como se fosse uma reação intermolecular entre o IFA com ele mesmo, com um átomo em específico que interage, fazendo uma ponte. E aí, da onde que vem esse carbono? Ele vem de um aldeído que provavelmente é o formaldeído que a gente conhece como contaminante dos recipientes. Mas ela pode, por exemplo, se a gente está falando num medicamento que é uma combinação de IFAs, eu posso começar a ver mistura de produtos. Eu posso começar a ver essa amina reagindo com um ácido, com um formaldeído e reagindo com uma carbonila de um outro IFA. Então eu comecei a ver, ou com uma outra impureza, ou com uma impureza que veio de síntese. E aí eu vou começar a encontrar muitas coisas. Então, base de Mannich, inclusive, era uma reação muito comum no nosso laboratório, né? Que a gente tinha que saber de cabo a rabo, porque Usava bastante. não tinha como. Eu nunca fiz, Todo mas acho mundo... tão bonitinho também. Eu nunca cheguei a fazer também, mas... Eu fiz poucas vezes, porque eu sinto que não tem muito controle, mas tem. Mas é que, em teoria, você tem que trabalhar muito bem as condições para poder saber, mas você sabe que vai dar. Então, É consistente. é consistente a reação. Reações que Mas eu fiz funcionam. poucas vezes, eu preferia fazer outras reações. E a gente acabou fazendo o contrário, porque a descrição de reação que o Lucas deu é, na verdade, uma alfabeto insaturada, né? A gente vai agora pensar, ela vai chegar, ela vai virar também isso, né? Mas a reação de Maillard, ela é muito também comum, né? Sim, Considerando os recipientes, os o açúcar abre, a amina Não, e essa todo mundo conhece, porque quando se qualquer pessoa que frita um bife fala dessa reação e Qualquer aí pessoa que faz um caramelo vê essa reação. Exatamente. então todo mundo conhece de forma intrínseca. Bom, a gente tentou trazer vários exemplos aqui de algumas funções orgânicas que a gente acha as principais. O Leandro vai trabalhar bastante nesse episódio, que ele vai colocar um monte de imagem aqui. Desculpa, Leandro. Como se ele já não trabalhasse bastante. Olá, Vai querido, trabalhar bastante não entendi, aqui. Não entendi. Ele vai trabalhar bastante. Exato, Verdade. lá. Não falei que você não sabe ler. Falei que seu livro preferido era outro. Mas Esse é o nível de controle, gente. ele Isso aí. vai colocar várias imagens aqui, mas tem funções que a gente não falou, a gente não deu tantos exemplos. Mas eu pedi para o Lucas trazer um exemplo específico, como se fosse uma vida real de como a gente faz uma análise. E aí, como você vê na literatura que aquela análise faria sentido, né? E aí o Lucas vai explicar um caso com as moléculas. A gente vai colocar aqui na tela as imagens para exemplificar o que a gente falou no episódio inteiro, sabe? E para pegar um exemplo fácil, eu escolhi a mesalazina, que é uma molécula razoavelmente parecida com o ácido acetil salicílico. Por quê? É um anel aromático com uma amina, então é uma anilina, e ela também é um fenol. Então você tem uma... E eles estão em posição para, né? Então você tem a anilina na posição 1, o fenol na posição 1, 2, 3, na posição 4. E aí você também tem um ácido carboxílico do ladinho do fenol, né? Então você tem um benzeno trissubstituído e é uma molécula razoavelmente simples. Só que aí, uma reação muito comum de acontecer com ela é uma oxidação. Então você tem uma oxidação, seja da amina ou seja do fenol, você tem uma oxidação, então você forma um dupla O, por exemplo, e aí ela forma a quinona, que o Nathan tinha falado antes, que tem risco de mutagenicidade, mas enfim. Você forma uma quinona, e aí, para fechar, né, a oxidação, ela também oxida a amina. Então você tem uma iminoquinona, porque você tem uma carboxila. Olha quantas estruturas o Leandro vai ter que pôr na tela. Exato. Ê, Leandro! É verdade. Tens um ponto. É verdade, É verdade. eu vou sofrer um pouquinho. Não, já tá criado. Tá pronto. Já tá pronto. Certo. Mas você tem uma iminoquinona, então tem uma imina, que é N dupla C embaixo, e um dupla O em cima. E pior ainda, porque nesse processo você também formou um sistema carbonílico alfa-beta insaturado dos dois lados. Exatamente. Então, isso pode continuar reagindo. Então, a partir dessa... Nessa hora a Valéria tá se corroendo, assim, de vendo várias duplas, várias... a seta pra tudo quanto é lado. Que E aí, felicidade. por você ter esse sistema alfa-beta insaturado, ele polimeriza com ele mesmo. Então, você vai ver, é bem provável que você veja muitos polímeros quando você está estudando a degradação da mesalazina. E tudo a partir de uma degradação secundária, vindo de uma oxidação inicial do seu sistema aminofenólico, vira uma iminacetona, e isso reage formando todo tipo de polímero que você consegue imaginar aí.
Não, e aí, inclusive, até pedi pro Lucas aqui, ele mandou pra mim, deixa eu tô até pegando aqui, calma aí que eu perdi o Lucas aqui. Ele mandou pra mim o paper que comprova isso que a gente está falando, né? Ele comprova essa análise preditiva, porque tem estudos na literatura, por exemplo, de análise de degradação da própria mesalazina, e quando você vai olhar ali no fino o cromatograma, eu vou pedir para ele colocar aqui também o paper e o cromatograma, você vê que, de fato, eles estão encontrando esses tipos de polímero, esses tipos de produtos de degradação. E aí eles, inclusive, falam que começam a formar com outras coisas. E tem outros produtos aqui sendo formados, porque são provenientes da formulação sendo utilizada, né? Pensando sem recipiente, né? Se tivesse recipiente... Que é o caso, que é o produto 1 aqui. Exato. Tá escrito aqui. Fala, pode continuar. Pensando sem recipiente, você só formaria esses vários polímeros. Mas se você colocar recipiente, aí... possibilidade infinita. Aí os 400 que a gente usa de limite para o Zenit fica pouco. Não, e aí mostra, a literatura que mostra, por exemplo, que formam 4 produtos de degradação. E esses 4 produtos de degradação, todos eles passam pela via todos não, mas 3 deles passam pela via de polimerização que o Lucas está falando, e um deles passa pela substituição nucleofílica aromática, que ele também falou, em parte de outro produto. Então, aí eu vou deixar pedir para o Leandro pôr na tela, você vai ver os cromatogramas aqui passando em todos os momentos, eles vão encontrando esses produtos que a gente está falando aqui. Você vai falar alguma coisa? Não, tô admirando. Não, é isso. Eu acho que a gente, se vocês gostarem desse episódio das funções orgânicas que a gente falou, baita episódio, hein? Tem outras funções orgânicas que a gente não trouxe. Como eu falei no começo do episódio, tem 2 tarefas que a gente pode tirar dessa discussão aqui. Quer dizer, 2 assuntos que poderiam evoluir dessa discussão, que é quando você parte do princípio de uma identificação, como é que você faz a análise de identificação e como que conhecer as moléculas você vai saber, obviamente, a degradação específica, perdas de massas específicas e quais são os significados, que isso te ajudaria a interpretar o que está acontecendo e qual é a molécula que está sendo formada. E a segunda coisa é, quando você olha para isso e você faz a predição, quais são as alertas estruturais que você pode observar. Porque essas impurezas que o Lucas está falando aqui, por exemplo, da mesalazina, como você tem esse sistema de elétrons muito forte, porque são as iminoquinonas e tudo mais, essas moléculas são potencialmente mutagênicas. Então você tem que dar uma olhadinha lá se de fato tentar interpretar com outras coisas para falar, será que então a formação de... será que eu não consigo... Na verdade, a minha que eu quero deixar para o final será que não existem padrões de reação que nos levam a alertas estruturais? Não vou responder essa pergunta. Vou deixar para as pessoas, Fica aí o questionamento. Deixa o questionamento aqui no ar. Será que a gente consegue encontrar um padrão de degradação que leva a alertas estruturais específicos? E aí tem isso também. A gente pode discutir quais são os alertas estruturais que a gente está falando. Porque pode ser mutagenicidade, mas poderia ser outros tipos. Hepatotoxicidade, poderia ser outros tipos. Que aí vão envolver não necessariamente só o grupo funcional, mas como que ele vai interagir no nosso organismo, né? Então... Tóxico-cinética e toxicodinâmica. Mais alguma coisa? Quer mandar um recadinho, agradecer? Eu tô ansiosa. Não. Podemos só agradecer. Só agradecer. Dar um beijo pro meu pai, pra minha Eu mãe, vou dizer especialmente que eu fiquei pra você. feliz porque eu adoro falar de química orgânica. E é a primeira vez que a química orgânica tá brilhando de fato. É a primeira vez que a gente fez o episódio sobre... Eu queria fazer um comentário com relação a isso, só para deixar claro que, assim, somos 4 farmacêuticos discutindo a química orgânica aqui nessa mesa. E o que... 3, no caso. Que eu só fiz... Mas você é farmácia. Sou farmacêutica, mas não tá aqui discutindo, só tá dando pitaco mesmo. Mas isso para dizer que é possível, né? Eu acho que essa química, independente de você ser químico ou não, é possível. O farmacêutico tem um background químico muito grande. Então... E o que mais me encanta, até anotei aqui para falar... o que mais me encanta na discussão, até aí puxando sardinha para nós, né? É que além da parte química que a gente consegue discutir, a gente consegue aplicar e correlacionar isso com a parte biológica, né? Então, só puxando a sardinha para o nosso lado mesmo, mas obviamente não desmerecendo os químicos e nem outra profissão, mas que a sinergia entre todas elas é sempre muito
sempre muito melhor, né, do que qualquer outra coisa. Mas eu sinto muito a indústria farmacêutica, principalmente com essa restrição, assim, putz, mas a gente é só farmacêutico, gente. Passa por isso, né? A gente tem a formação e a gente tem a condição. Inclusive com esse episódio, se você ainda não começou, né? Tem. E aí você não falou, mas você deixou aqui, ó. Tem uma Bíblia aqui que a gente costuma seguir. É subliminar. É subliminar? Mas subliminar. não é não, porque essa Bíblia aqui, que eu não sei se dá pra ver no vídeo, deixa eu pegar, porque o Leandro às vezes corta nozes. Olha, Helena, não sou só eu que tá te criticando, hein? Essa aqui é uma boa referência, Sim, se não for a melhor referência sobre aquilo que a gente está falando hoje, dedicada, né, à degradação. Então, não falando da química orgânica em si, mas dela aplicada à questão da degradação. Então, o Steve e a Karen, enfim, e o Robert que fizeram e planejaram esse livro aqui, tem bons pontos, trazem bons pontos e são grandes referências pra gente aqui no nosso dia a dia e deveria ser referências, se não for a sua, acho que, né, você pode considerar. E também só puxando uma sardinha pra nós, esse livro, no caso, é autografado pelos autores e eu ganhei mesmo do Steve e da Karen há muitos anos atrás e faço questão de mostrar e fica pra cima e pra baixo. Eu espero que você não estrague, porque isso aqui é relíquia, querido. Obrigada. Às vezes eu levo embora e trago de volta. E às vezes eu sinto falta quando você leva embora. Ó lá, Eu tá consulto vendo? aqui. A gente consulta, Pois é. É a vida, né? Fica a dica. Bom, então aí, se agradecer, mas já agradeceu? Já agradeci. Então Agradeci tá bom. a ideia desse Verdade. Esse podcast, desse podcast, que eu adoro falar de química exato. orgânica. Podemos, se eles quiserem, a gente eu vai adoro falando aplicar mais. química. A gente acaba falando Não, mas a mais gente sobre falou de isso. forma aplicada. Exato. É legal ir no orbital? Exato. Mas não precisa. Ah, não não. precisa. Exato, Não, é então isso. legal, Não, mas é que eu sou da QO. Vocês são químico farmacêutico, né? Eu tô lá na bancada mesmo. A gente não precisa ir tão longe. A gente pode ficar só nessa Só falar mais superfície. vezes. Mas aí falar de coisas aplicadas. Isso é aplicação. Não precisa Exato. ir muito longe, não. É isso. Perfeito. Então, não se esqueçam, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. O final de ano tá chegando, a gente tem a meta ali de bater 2.500 Ganha uma... inscritos. Então, quem sabe a gente Estátua. consiga fazer essa meta aí. Então, mande, encaminhe esses episódios para os seus amigos, para os seus colegas que trabalham na indústria farmacêutica. Não esquece de deixar o seu like e comentar pra gente também, pra gente saber se a gente tá no caminho certo. O projeto depende de vocês também. Se vocês não interagirem com a gente, quem sabe uma hora a gente para, porque aí ninguém tá, né, usufruindo das informações. Que é um projeto gratuito, diferentemente de todas as outras coisas que vocês provavelmente consomem e vê no LinkedIn. A gente segue fazendo diariamente. Leandro, a gente tá em qual episódio? 79? 80 episódios, sem errar, sem cansar, sem deixar vocês na mão. E garanto pra vocês... Quer dizer, sem cansar eles, né? Porque a gente fica bem cansado. Mas a ideia Cê é que é a gente louco. consegue compartilhar conhecimento gratuito de uma forma diferente, descontraída, e tentar levar o máximo de informação do que a gente faz, do que a gente conhece, para quem quer aprender e quem quer continuar estudando e desenvolvendo mais nessa área. Ano que vem vai ter muita coisa bacana, mas não vou falar nesse episódio ainda não sobre isso. Deixa pro ano que vem. Vamos deixar para ano que vem. Esse ano ano que vem. Esse ano foi muito corrido, o meu e da Maria aqui com as viagens, mas ano que vem a gente tá programando coisas bem legais. O que mais, Leandro? 80 episódios. 80 episódios. Esse é o Olha que 80º maravilha. episódio. Exato. A gente podia fazer uma festa no 100. No Não, 100. eu não falei nada, mas esse mês... a gente Festa do completou- Pastelaria. Final do mês passado a gente completou 3 A anos. gente completou, a verdade. gente não fez o episódio, mas a gente vai fazer no final do ano. É que o sobre problema isso. pro episódio 100 é que faltam 2 anos quase, né? Se for um por mês. Mas às vezes não é, né? São 2 por 2 mês. por mês. São 2 por mês. Não, 3 meses já bate. Ah, então né? pronto. É. Vai ser, gostei já. Não se esquece Você também quer a de- festa, né? Eu quero fazer. Preocupada assim. Ó, e vai pra, ter festa. ó, despontando aqui, largou por último, dando a volta todo mundo, Valéria, né? Oxi. Agora tá Pois frequente. Não queria, não vou fazer, não vou Pois é, aparecer. lá, viu? Sucumbiu. Não, eu tive que... Tava como Dick Vigarista na corrida maluca. Não, Mas foi a fácil. seleção de pessoas pra bater papo assim, manda no grupo, ela nem fala o tema, ela fala, tô dentro. Ela tá digitando, a Valéria já levanta a mão, quero. Já aparece o bonequinho lá. Aqui, ó. Que bom, a gente fica feliz, a gente gosta quando Agora a a gente tem que Valéria tentar vem. trazer outras pessoas também que querem que aparecem menos, né? Mas Exatamente, não encaminhe, compartilhe, viu? isso, exatamente. Não é um e-mail formal isso, viu?
Compartilhe bastante. Compartilhem. Não, e também a mesma coisa, não se esqueça, vai lá no Spotify, deixa o seu like lá pra gente. Dê as 5 estrelas, né, Leandro? Que se não for dar 5 estrelas, não precisa dar. Comenta, não esquece de comentar, porque agora a gente pode interagir por lá também. E as nossas redes sociais, que são... Spectra Soluções Científicas no Instagram. E Spectra Consultoria no LinkedIn, né? Eu fico falando Spectra Soluções Científicas. Eu acho que... No LinkedIn é Spectra Consultoria. Enfim. Põe lá Spectra e tamo lá. Vai achar. Vai achar. Isso. E não se esquece... Se você achar outra coisa com o nome Spectra no LinkedIn, tá errado. Vai achar a gente. Roxo. Roxo e verde. É isso, vai estar a gente. Aqui, ó. Não se esquece também na descrição do canal, se você quiser entrar em contato com o pessoal da Axios para padrões e para trabalhar com amostradores que eles estão agora com a Sempre System, ganhar o seu ursinho. Não se esquece, acesse o link lá. YMC também com as colunas cromatográficas, nossos parceiros que ajudam a viabilizar o projeto. E o Cromatografando, todos os links estão na descrição do episódio, certo? Alguma coisa que eu esqueci? Leandro? Não? Todo mundo aprovou? Todo mundo tá certo? Tá tudo certo. Aprovado. Então, não se esqueçam como pastel de Tá sempre dia. tudo certo. Antes de você falar, curiosidade de final de ano. Ó. Escreve aqui nos comentários, no Spotify ou no Instagram, qual que é o seu livro preferido? Que rolou antes do... Seu episódio preferido. Não, seu livro. Seu livro preferido da vida. Não... Seu livro. Mas eu vou fazer essa enquete. Essa enquete vai aparecer em breve nas redes sociais da Spectra. Seu livro preferido. Não precisa ser livro científico. Seu livro preferido da vida. Pode ser. Pode ser até o gibi da Turma da Vamos ver Mônica. se a gente acha Pode. alguns igual os dos nossos aqui, né? Nossa. A gente falou alguns aqui. Se colocarem o meu, comenta embaixo. Tá, perfeito. O meu também, o meu também. O meu eu só vou... Não, eu vou falar. Eu vou comentar, eu falo. E é isso. Vou. Então, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma coisa do que a gente Opa. comentou hoje seja o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Uhul. Esse foi